GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco nos estúdios da Clube nesta terça-feira, Colaber, oficial das segundas, aqui no GJR, hoje no presencial, né, Cabelo? Bom dia, Cissa, bem-vinda. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelinho, bom dia, ouvintes. Legal recebê-la novamente aqui conosco. Estamos ansiosos para saber tudo sobre essa pauta tão importante para nossa saúde, né, Cabelo? Alimentação e sono. Alimentação, sono, né, diversas questões. A gente começou ontem, né, com uma rodada aí para falar sobre situações do verão, principalmente, né? Chega final de ano, né, Cecília? Muita coisa, as pessoas querem fazer diferente ou querem mudar toda a sua rotina. Ali mudou 1º de janeiro, vai mudar a minha vida, né? Mas tem coisas que é o tempo inteiro que a gente precisa cuidar, né? Sim. Até semana passada, né, acho que o Davenir trouxe um artigo aí falando, né, sobre a importância do intestino, do sono. Eu tava ouvindo e aí chamei, né, o Cabelo, vamos falar sobre isso. Já tava na pauta mesmo, a gente já tinha combinado, né? E é exatamente isso, né, Cissa? Vamos começar. Pra quem não sabe, a gente chama ela de Cissa também, né? Isso aí, Cissa. Como que o intestino pode influenciar outras áreas da saúde, como o sono, né? O sono, que é uma coisa que muita gente reclama, né? Muita gente tem problemas e distúrbios do sono e de repente não sabem nem que está conectado com essa área, né? Sim, exatamente. O intestino, ele é muito mais do que um órgão digestivo, né? Muitas vezes, muitas pessoas pensam assim que ele faz parte da digestão e pronto. Mas não, hoje já evoluiu muito as pesquisas e a gente sabe que ele é realmente como se fosse um centro de comando do corpo. Então tem hormônios sendo produzidos ali, vitaminas sendo absorvidas, então vários sintomas que a gente sente, tanto intestinais quanto extraintestinais, né? Que a gente fala, por exemplo, um cansaço, né? Coisas que não estão relacionadas à barriga em si, que também tem super a ver com o intestino. Então, nessa questão de hormônios, né? Por exemplo, 90% da serotonina é produzida ali no intestino, é um hormônio do bem-estar e também está relacionado com o sono. Então, ele ativa outras vias, enfim, melatonina, né? Tudo isso que tem super a ver aí com o sono. Então, cuidar do intestino, ter o intestino funcionando bem, também é importante para o sono. Cara, tu vê, né? Eu não fazia a mínima ideia que esses hormônios fazem parte de uma cadeia que é disseminada pelo intestino. Sim, é muito louco. E até vitaminas, né? Muitas vezes as pessoas estão repondo ali vitamina D, vitamina B12 e não conseguem melhorar. E aí a gente vai ver o intestino realmente está bem prejudicado aí. Quando eu te vejo conversar assim, né, Cecília, tu que é especialista nessa área, né? Eu fico imaginando há quanto tempo, de repente, as pessoas sofriam com algumas coisas, né? E não faziam a mínima ideia de onde elas vinham, né? Que momento tu acha que, de repente, mudou essa visão e começou a ser mais analisada essa questão do intestino, né? E de ele ser uma parte que desencadeia outros processos de outras partes do corpo, né? Sim. Eu tenho pacientes que sofrem há 20 anos, assim, com esses sintomas. E vão investigando e começam com o intestino preso. E aí começa, né, com um pouco mais de distensão. E uma coisa que não cai bem, aí tira o glúten, aí tira a lactose. Quando vê, tá comendo arroz e tá passando mal, né? De tanto que vai investigando e às vezes não tem um exame específico que identifique todos esses sintomas que são muito parecidos. Então, de uns 10 anos pra cá que a ciência evoluiu muito. Então, hoje a gente consegue entender a importância de trilhões de bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Elas não estariam à toa ali, pensa trilhões de bactérias, né? Às vezes tu vê uma contaminação de uma comida, né? Olha o que uma bactéria pode fazer. Então, tu imagina trilhões de bactérias ali. Então, hoje a gente consegue fazer, e justamente a ciência nos últimos 10 anos vem estudando isso, né? Então, antes a gente não sabia exatamente o papel delas, e hoje a gente tem assinaturas bacterianas que chama de certas doenças. Então, por exemplo, tem um câncer coloretal, por exemplo. Tem uma bactéria que ela tá muito presente nesses casos. Quer dizer que a pessoa que tem essa bactéria tenha câncer coloretal? Não, não quer dizer. Mas se essa pessoa, por exemplo, tem um caso na família, né? Já tem uma genética forte, tem questões de intestino, né? Faz um exame, a gente tem um exame para ver isso, né? A gente consegue mapear essas bactérias. Então, tá muito voltado também para a questão da prevenção. Então, a gente consegue, né? Hoje, eu tenho pacientes que fazem esse exame da microbiota e a gente consegue ver. Tem bactérias que crescem muito ali com o consumo, por exemplo, de ultraprocessados, de gordura saturada. Então, assim, muita carne gorda, né? Bolachinha recheada, embutido, salsicha, linguiça. Então, tudo isso, né? Cerveja, álcool, refri, isso vai se acumulando. Isso não é de um ano pra cá. Isso vem de uma vida. Então, às vezes a pessoa, mas faz 2 anos que eu parei. Mas como é que foi os outros 38 anos? Né? Se uma pessoa que tem 40. Então... Eu vou dar um exemplo aqui da minha família. O meu pai parou de fumar nos anos 80 e uma vez ele foi fazer o exame e tinha lá um little, não influenciou em nada, enfisema. Olha aí. Enfisema pequenininho, não influencia em nada na vida dele. Mas olha, ele ficou
ele fez o exame 30 anos depois de parar de fumar e tinha um pequeno enfisema ali dentro do continua. cigarro, né? Pra gente ver como deixa marcas na nossa vida. Esses consumos exacerbados. Falando de sono, né? A gente tá falando de sono, né? Dessa influência. Quem tem intestino preso ou desregulado dorme mal, dorme pior. Dorme mal, dorme pior. Tem alguns estudos mostrando aí que quem tem intestino preso tem 70% mais chance de ficar acordando durante a noite. Então, isso tanto por essas questões hormonais, né, que acabam influenciando, quanto pelos sintomas. Então, como é que tu vai dormir se tu tá, né, há 5, 6 dias sem ir no banheiro? Tu já não fica com um humor muito legal, né? Aí tá com gases, tá com distensão, a barriga a barriga que conversa, né? Os meus pacientes dizem muito, a barriga parece estar conversando, assim. E dor, né? Muitas pessoas realmente têm dor. Então, isso por si só já impacta. E aí, outras questões até que, como eu falei, de hormônios, enfim, né? Que acabam influenciando todo esse desenvolvimento pra acontecer o sono. E aí bagunça muito, né? Se tem algum sintoma, sim. E que hábitos que assim, mais pioram o intestino e o sono? Quais que vão assim, impactar mais negativamente essa questão do sono? Então, eu trouxe 5 que são os principais, assim, né? O primeiro é comer muito tarde. Então, assim, né? Chegou ali, às vezes a pessoa janta às 9 da noite, vai dormir 10, 10 e meia. Você já tá te preparando pra dormir, né? O corpo não quer fazer a digestão. Então, imagina aquele churrasco, né? 10 da noite. Mesmo que sejam exceções, né? Às vezes, enfim, né? A nossa vida tem isso, mas a gente já percebe que tu não dorme tão bem. Toda vez que eu vou num churrascão, assim, de noite, tipo, a gente vê o jogo do nosso time e tal. Aí, ó. Cara, tu fica rolando, assim, na cama. Não dorme legal. E né? o cérebro já quer desligar. Então, o que tem uma comida lá que ele tá tendo que lidar com aquilo, sabe? Então, tudo isso vai... É como se fosse uma máquina, ela tá programada pra dormir e desvia totalmente a roda, né? Então isso, imagina como é que não vai impactar. Outra questão é o excesso de açúcar, de álcool, de ultraprocessados, né? Como a gente falou. Na rotina mesmo, então isso impacta nessa questão, né, das bactérias que estão ali, o que elas estão fazendo ali, né, de sintomas. Outra questão é o café. Então essa do café eu digo que é uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso, que a pessoa não dorme bem, daí ela acorda cansada, daí ela toma café o dia inteiro. Aí... tanto a cafeína, né, que impacta, que ela não pode dormir, quanto, às vezes, é uma questão, assim, de vitaminas que tá faltando, sabe? E ela fica tomando café naquilo, só que mesmo assim não... Sabe? Mesmo tomando litros de café, não resolve, né? Então... E eu tenho uma questão hoje também que impacta, né? E não é falar mal do produto, mas o jeito que as pessoas estão consumindo, que é o energético, né? As pessoas, hoje em dia, elas gostam de tomar energético, nem tomavam refrigerante, que também é errado. Mas muita gente substituiu. E eu vejo amigos nossos... Cara, com a garrafinha de... Não vou dizer a marca aqui, né? Red Bull. Tipo, como se fosse uma Coca-Cola, que já é errado no dia a dia, mas normal, né? Sim. Isso também deve impactar pra caramba, né? Sim, é muito estímulo o tempo inteiro, né? Então, além do açúcar, né? Assim como tem refri sem açúcar, tem os energéticos sem açúcar também, mas é um estímulo o tempo inteiro. E isso é tapar o sol com a peneira, né? Porque tu tá cansado. Então, eu tenho pacientes que dizem assim, eu durmo, mas acordo, parece que eu corri uma maratona, assim, né? Então, e isso vai causando várias outras coisas, assim, até de intolerâncias, alergias, né? Tô com muitos pacientes fazendo muitas alergias, assim, tipo, depois dos 40, sabe? Coisas assim que... E não são condicionantes de alguma coisa antiga, né? Que ele desenvolveu. Exatamente. Isso porque o intestino ali e próprio da nossa rotina, né? Outro hábito bem ruim é que a gente passa o dia sentado, né? A gente tá trabalhando sentado, a gente sai, vai pro carro, senta, a gente chega em casa, a gente senta no sofá pra ver uma série, né? Então tá sempre sentado e o intestino pede movimento. Se o intestino tá parado, ele não tá funcionando. Então a gente precisa pensar nisso também, né? Que a gente fala da motilidade, que é esse movimento que o intestino faz. Essa eu não sabia. Bem importante. Olha só. Tem uma vida ali dentro, literalmente. Sim, super. Tem que alimentar o monstrinho, né? É mais um motivo pra fazer exercício físico, né? Eu sempre trago assim, te convenceu desse ainda ainda não, dá então... uma caminhada, né? Dá uma caminhada. Exato, e até após as refeições, assim, depois do almoço, dar aquela caminhadinha no sol, assim, né? O ideal é fazer academia, musculação, exercício, né? Mas, assim, uma leve caminhada já... Até porque isso começa a trazer outras coisas, né? Então a pessoa, por exemplo, almoça ou janta e vai sentar ou deitar. Isso pra gastrite, pra azia, refluxo, é o que acontece, né? Eu sempre pergunto, o que tu faz? Eu dou uma deitadinha depois do almoço. Não tem como, pedindo, entendeu? né? Tá pedindo, E outra questão também que é muito da nossa rotina hoje é o celular. Então eu digo, ficar passando o feed ali infinitamente, né? Isso antes de dormir, muitas pessoas têm, eu pego o celular pra dormir. Então isso é tanto um estímulo, tanto de luzes, né? O cérebro já tá programando pra dormir, tem que baixar as luzes. Fazer higiene do sono. Higiene do sono. E outra coisa é que tem muito estímulo, além das luzes, por exemplo, tu vê uma notícia.
E aí tu te conectou com aquela notícia e te impacta aquilo. Como é que tu vai dormir? Uma tragédia, uma coisa financeira, né? Um terremoto que deu lá no Japão, que nem ontem. Então tu fica, nossa, e aí tá acontecendo no Brasil. E aí tu fica, como é que tu vai dormir? Tu tá preocupado, então, né? Sabe, antes de dormir, uma coisa que eu tô fazendo, eu tenho um problema clássico de sono e melhorei muito, né? Sim, eu ouvi tu falando. A gente leva muitos problemas, muitas coisas que a gente tem que resolver para outro dia ficar maquinando eles na cabeça. Eu, antes de dormir, eu pego no celular mesmo, beleza, né? Mas dou um tempo nele, pego o bloco de notas e boto as coisas que eu tenho que fazer. Já melhorou um monte, porque eu ficava maquinando, eu tenho que fazer isso amanhã eu tenho que fazer isso. De repente a pauta de não sei o que eu boto no bloco de notas. Já tá guardado ali que eu sei que eu tenho que fazer. Isso sabe? aí. Me ajudou um pouco. É, porque tu descarrega aquilo, né? Senão tu fica, eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar de buscar tal coisa, de fazer tal coisa. Então isso ajuda muito também. Exatamente. É bem importante descarregar as ideias. E o verão, Cissa? E o verão? Me diz uma coisa, por que as pessoas se queixam mais do intestino no verão? Eu imagino o porquê, mas... Nós estávamos conversando antes, já dei um spoiler, né? Mas basicamente é porque o verão tem 3 coisas, né, muito presentes que o intestino não gosta nem pensar, assim, que é calor, né? Então vem muito aí a questão da desidratação, o álcool, que ele é um irritativo, né, da mucosa, que a gente chama, então, tanto de boca, esôfago, intestino, estômago, né, álcool é bem difícil ali pro nosso corpo lidar, e a rotina bagunçada. Então, essas 3 coisas estão presentes no verão, né? Agora, principalmente em dezembro. Então, é festa da empresa, é festa da família, é festa dos amigos, é festa, né? Tá festa sempre. Da festa. E aí, a festa da festa. Então, isso envolve muitas vezes, né? Pra quem consome, enfim, envolve álcool, envolve a rotina bagunçada, porque tu vai dormir mais tarde, no outro dia tu já deixa daqui a pouco de fazer o exercício, porque tu dormiu tarde, né? E isso tudo vai se retroalimentando. O intestino ama uma rotina, né? Ama uma rotina. Ele ama, né? Ama uma gosta da rotina. né? Gosta Sim. todo dia a mesma coisa, ali tá tudo certo. Exatamente. Né? E até essa questão emocional, né, é muito importante até pra rotina, porque senão tu fica ansioso o dia inteiro, tu não consegue se organizar e fazer o que tu precisa fazer. Então era uma coisa até que tu falou, né, disso assim, tá chegando o fim do ano e parece que a gente não fez nada. Sim. E eu fiquei pensando muito nisso, né, a gente tá numa era que a gente quer fazer tudo e a gente vê na internet as coisas acontecendo como se fossem de um mês pro outro. E não é, né, então como é importante. Né? E a gente se cobra, até né. Até a Ana falou sobre isso, na verdade tu acha que tu não fez nada, mas tu fez um monte de coisa, de repente tu não fez o que tu planejou no dia 1º de janeiro, mas tu fez um monte de coisa, evoluiu um monte de questões e daqui a pouco aquilo que tu não conseguiu evoluir, tu pega e somatiza pra ti. E o resto tu não fez, e o resto que tu fez, tu não... Tu ignora, né? Não valoriza. Exatamente. E até tu falou, né, dessa questão de álcool e tudo mais, as pessoas acham que porque tomaram álcool não precisam tomar água. Aí desidrata. É bem o contrário, né? Bem o contrário. Exatamente o oposto. Então, até eu sempre falo muito da água, né? Quando os pacientes vêm, eu passo suplementos e o primeiro eu tenho colocado, eu não botava. Agora o primeiro eu digo, esse é o mais importante. Água. Tu encontra fácil, não é caro, né? Só tem que cuidar de vez em quando onde tu pega, né? Não pegue da torneira direto, beba água das hortênsias. Da água das hortênsias, Ou né? compre um filtro daqui a pouco, Sim. né? Você tem essa opção, né? Sim. Porque tem que cuidar muito a água, ainda mais nessa época, né? Sim. E até porque senão as fezes ficam ressecadas, né? Pensa como é que vai formar ali o cocô, né? Precisa ter água. Então, naturalmente, aí eu sempre digo, aproveita agora que é o verão e inclui este hábito também, que é tomar água. Porque as pessoas no inverno ficam ali em uma garrafinha de 500ml, já é muito. Tu bebe água, bebo quanto? 500ml? Não, isso não faz nem cosquinha, meu querido. Nem no inverno, né? Nem no inverno. Né? Então agora, né, aproveita, coloca ali uma folhinha de hortelã, um gengibre, toma junto, assim, limãozinho enfim. espremido, de repente. Isso. Tem Precisa, opções. e o próprio pelo calor, né? Então, Claro. principalmente crianças, idosos, né? A gente precisa muitas vezes, além da água, repor, enfim, pra realmente hidratar e não causar mais consequências. O verão ele já abre, né, Cabelo e Cissa, com a comilança e beberrança de Natal e Ano Novo, né? Sim. Já começa... E aí já começa ruim, né? Depois tem que correr atrás da máquina pra reequilibrar aquela bagunça toda de fim de ano. E aí tu tá falando disso, né? É uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é da importância também de tu analisar o que tu consome, porque no verão, né? A gente fala aí de comer 3 dias o peru, né? Do Natal, depois o porco do Ano Novo. Os fios de ovos, os fios 5 de dias, ovos, né? Indo e voltando. Indo e voltando, os fios de ovos já não aguento mais passear, né? E aí tem muita coisa que estraga fácil, né? Sim. Então, essas coisas que mais refletem, né, no calor é principalmente as carnes. Então, né, o peru, o chester, frango, peixe, carne vermelha, né? Então, cuidar muito essa questão da refrigeração. Maionese, molhos cremosos. Um então, salpicão às vezes, aquele, que também molhinho, gosta de passear, né? um molhinho da salada, leva de um lado pro outro. Queijos, né, muito frescos. Então, se tu deixa um dia um queijo parado ali, tu vai ver que vai dar ruim.
Agora comida de praia também, né? Então, tanto de quem vende, então observar sempre, né? Agora a vigilância tá muito em cima, mas é sempre bom, né? Ficar com o pé atrás, assim, pra ver, realmente saber a origem. E quando tu leva. Então, um fato interessante é que um alimento fora da refrigeração, ele pode proliferar as bactérias a cada 20 minutos. Então, às vezes, tu tá em casa, tu vai pra praia e tu passa 4 horas na praia e aquela comida, assim, tá ali. Aquela galinha com farofa lá tá... Desde de manhã. Tá desde de Na manhã, sacola. né? Tá dando volta naquilo, olha. E às vezes até uma fruta, né? Por exemplo, tu pica lá um melão, leva uma fruta assim, né? E aí fica fora aquele calor. O abacaxi, ele começa não vai cair bem. a formar álcool, né? Ali, a glicose do Exatamente. Então, aquilo não vai dar bom, né, pro intestino. Tanto então... que a maioria das frutas, se tu deixar fora do ar, elas viram um fermento, que hoje é usado como fermento natural. Exatamente. Popular levan, né? Então tu tem que cuidar, porque se fermenta é porque a bactéria tá trabalhando, né? Sim, exatamente. Tem que cuidar muito disso. E, por exemplo, já que tu falou das coisas, já demos vários exemplos do que não fazer. Mas quais são os melhores alimentos para manter o intestino funcionando bem no verão? Então, eu digo assim para pensar sempre em 3 pilares assim de alimento, que contém água, fibra e são refrescantes. Então, o primeiro são as frutas, né? Então, a gente tem a melancia, melão, laranja, abacaxi. E aqui, um fato importante, né, sobre a melancia, que se, por exemplo, a pessoa sofre com distensão, tem alguma questão de inchaço abdominal, né, constipação, enfim... a melancia, ela é um alimento que contém bastante o que a gente chama de food maps, que é um carboidrato que fermenta. Então, por isso que eu sempre falo, mesmo alimentos que são saudáveis, podem estar causando esses sintomas, né, que estão te incomodando. Então, é importante observar, a melancia é um deles. Então, tem gente que diz, eu como uma melancia e parece que, né, no fim do dia, parece uma pessoa grávida de tanto, né, e isso é porque esses alimentos estufam. Tanto que tinha aquele mito, não sei se é verdade ou não, nos anos 80 e 90 não podia comer melancia e 2 horas depois não podia ir pra água, né? Então, o cara evitava a melancia na época da praia, só comia depois que chegava em casa. É verdade, não, né? não pode comer melancia e ir pra água, né? Não podia, né? Sim. E tem outros alimentos que nem esses, assim, que é tipo cebola, alho, vários, né? O glúten, a lactose, então, nem é o glúten, né? Um outro carboidrato. Mas, enfim, são alimentos que podem causar essa distensão. Então, observar se tu sente esses sintomas, né? E fazer uma restrição ali por um tempo desses alimentos. Mas voltando, né, pra hidratação ali, as fibras, então sempre importantes o ano inteiro, né? Então, como a chia, a linhaça, a aveia, vegetais, né? Vegetais cozidos, a gente consegue absorver e fazer a digestão melhor, né? Então, tu come uma cenoura crua, né? É bom também, é bom crus e cozidos. Mas se tu já tá com algum sintoma ali, né? Prefiro os cozidos, tanto é que quando a pessoa tá meio ruim da barriga, né? É um caldinho, né? Sim, um arrozinho com uma cenourinha, é tudo mais levinho. Então pensa sempre assim, essas coisas cozidas tu precisa fazer menos esforço pra absorver. E hidratação, então na praia ou mesmo no verão, né? A gente pode usar bastante água de coco, dá pra fazer principalmente pras crianças ou pra nós também picolé de suco, né? Então a uva, em vez de ficar comprando picolé, que é super açúcar, né? Tem em casa. E vai dar super certo de limão também. Pra fazer sacolé, que criança Sacolé, gosta, boa. Né? Ali, né? Só não pode encher de açúcar, né? Não, por favor, né? É só pra igual manipulação mais fácil, né? Uma aguinha com hortelã, que nem eu falei, uma água com gengibre, né? E usando, assim, sabores, né? Água saborizada. Chá gelado também dá pra fazer. Então, opções não faltam, né? É fazer as melhores escolhas aí. Muito bem. E são dicas que vão ajudar o ano inteiro, né? Lógico que agora no verão vão ajudar ainda mais. Importantíssimo introduzir, né, esses alimentos, esses itens todos na alimentação agora no verão, mas o ideal é que tenha o ano inteiro essa frequência, né? Essa disciplina. Sim, é que nem a gente falou, né? O intestino e o corpo adoram a rotina. Então, rotina é o ano inteiro. E mesmo quando você for daqui a pouco, 15 dias no litoral, daqui a pouco, claro, não vai manter 100%. Sim. Mas tipo, beba água, né, compre umas frutas, pique, deixa na geladeira, no cantinho ali, quando vai lá e dá uma mãozada num cacho de uva, de repente já higienizado, né? A importância também, né? Sim. De higienizar bem essas Sempre. frutas, né? Que tu consome direto, né? Sim. Hoje tem em qualquer mercado, vamos falar do nosso parceiro Rio Sul, tem aonde tá na fruteira, tem um negócio pra te higienizar. Prontinho. Tu bota ali com a água ali, eu aprendi isso agora, porque a Ariane, né, no momento dela, tudo tem que ser higienizado ainda Sim. mais, né? E aí, então, a importância de se higienizar bem esses alimentos. Sim. Porque daí tu já evita outros problemas também, né? Sim, as saladas, né, de folhas também, e se não tiver esse produto, pode ser com água sanitária mesmo, a famosa Quiboa, né? Então tu coloca ali, tu lê no rótulo, sempre diz se pode ou não usar em alimentos, sempre diz, e a quantidade, então depende da concentração. Então às vezes é uma colher para 10 litros, às vezes é uma colher para 1 litro, então olha no rótulo ali e não tem erro, não precisa ter medo, é assim que se lava os alimentos. Só cuida quando tu usa camisa preta, que uma vez eu fui fazer 10 perdi a camiseta, mas tudo bem.
Isso aí tem que cuidar. É raro, mas acontece. Era isso por hoje, 8h25. Muitíssimo obrigado, Cecília Miller, por mais uma preciosíssima contribuição aqui no GJR. Sempre muito pertinentes os assuntos que a Cissa nos traz, né, E Gabriel? rende. Eu digo pro cabelo, tenho 40 minutos para falar, porque rende. Rendeu bem. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima, Cissa no Verão. Tu vai voltar aqui mais vezes ela pra gente bora. trazer mais dicas aí de verão, enfim, com a nossa saúde e muito mais. Apreciamos demais os conteúdos que a Cissa nos traz. Rápido intervalo, a gente já volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Valeu! Grande Jornal Regional.